Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E vou atualizar informações para você sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral que é importante para o canal ser indicado na plataforma do YouTube. É de graça, você vai deixar o joinha, o like, se inscrever no canal. E segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, estamos chegando a 20 mil seguidores lá. E dá essa moral também, tá bom? Bom, vou falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje tem Liga Europa, o Real Betis encara a Roma, 2,60 estão pagando a vitória do Real Betis, 3,46 no empate, 2,91 na vitória da Roma. Se você não fez seu cadastro no 1xBet, o link está no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir ali uma página para você fazer o seu cadastro. E para ajudar o canal, o código promocional é do Cerrado. Fez isso, você está ajudando a gente a continuar com parcerias importantes aí, como a 1xBet, que é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, em 2022. Beleza, agora vamos falar de Vasco, de futebol, né? Está chegando o dia, no domingo tem decisão, o Vasco vai encarar o Sport. E pode ter uma partida que vai definir, né? Acho que uma vitória ali. Eu estava pensando aqui, o Vasco vai ter... Como o Vasco está no G4, tem pontos a mais dos times que estão concorrendo a essa vaga, né? O Vasco vai ter uma espécie de match point, que é o ponto final contra o Sport. Você tá maluco? Ainda vai ter jogos? Não, mas se o Vasco vence o Sport, ele praticamente sobe para a primeira divisão. Além de ter mais de 95% de possibilidade de subir, possibilidades matemáticas, ele vai ter 3 jogos para vencer, 1 e 2 em casa. 2 em casa, onde o Vasco tem tido aí uma campanha que está levando o Vasco para a primeira divisão graças ao que a torcida tem feito em São Januário. Então, vencer o Sport, para mim, é um match point, né? O Vasco vai ter direito, de todos esses times que estão brigando por essa vaga, a um match point. Se ele vence o Sport, ele praticamente se recoloca aí na Série A. Se não vencer, aí ele vai ter outro match point, porque se ele vence na próxima rodada o Criciúma, ele também vai ter 2 jogos para matar aí, talvez com um empate ou uma vitória, né? Uma vitória em cima do Sampaio Corrêa ou do Ituano resolve a parada. Enfim, o Vasco tem mais possibilidades porque faltam poucos jogos, ele está na frente no G4 e as 2 vitórias contra o Operário e o Novo Horizontino colocou o Vasco de volta com essa gordura ou com essa vantagem, faltando poucos jogos para acabar aí a Série B, né? Para esse desafio, a gente vai ter quase que força máxima no ataque, né? O Bruno Tubarão está suspenso, não vai, mas o resto do time vai estar todo à disposição, né, para o técnico Jorginho. Agora o técnico Jorginho vai ter que improvisar na defesa. Na defesa a gente pode ir para esse jogo sem nenhum lateral. Nossa, se a gente ouvisse isso ali atrás, né, no início do campeonato, ou até no meio, até ontem, a gente estaria feliz pra caramba, né? Sem o Edmar, sem aquele Matheus Ribeiro. O que é o Matheus Ribeiro, né? É uma contratação carimbada, é a cara do Carlos Brasil e do seu Paulo Brax. Acho engraçado que se o Matheus Ribeiro, se o Palácio tivesse dado certo, o que ia ter de jornalista aí falando, olha, isso aí já foi a 777, foi o Paulo Brax. Mas como essas zínguas não jogaram nada, ninguém fala absolutamente nada, né? A culpa é só do Carlos Brasil. Mas enfim, a gente já não vai ter o Léo Matos, que está suspenso, e no lado esquerdo o Edmar e o Paulo Vitor estão sentindo dores, um na coxa, o outro no tornozelo. Então os dois são dúvida para essa partida. O Jorginho vai ter que improvisar. Se ele quiser manter o esquema, ele simplesmente vai colocar ali o Miranda para fazer essa função de lateral e do lado esquerdo ele vai ter que improvisar alguém. Estão falando aí no Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, para ser esse lateral esquerdo, né? Para ser esse jogador que faz aí, improvisado aí. E tem também o Figueiredo, que jogou também de ala, jogou na lateral. Agora, se ele tiver coragem de mudar o esquema e não quiser jogar com laterais, tem uma possibilidade, né? Aí eu vou dizer a possibilidade aqui, quero a opinião de vocês sobre o que vocês acham, pensam a respeito do Vasco jogar com 3 zagueiros. Você podia entrar aí com o Quinteiros,
o Danilo Boza e o Anderson Conceição e jogar com alas. Na verdade, você vai improvisar o Figueiredo como um ala na direita e na esquerda você podia entrar ou com esse Luiz Henrique ou o Peck. O Peck fazia essa função voltando para marcar, né? E conseguir agredir. Então você pode entrar com 3 zagueiros, segurar mais o Yuri Lara como um volantão mesmo, fazendo essa cobertura para os zagueiros. O Andrei Santos, o Marlon Gomes e no meio de campo ali ou o Nenê ou o Alex Teixeira, um dos dois. E aí usando os alas, a gente vai ganhar em velocidade e no ataque o Aguinaldo. Seria essa aí uma possibilidade da gente jogar com 3 zagueiros, no esquema 3-5-2, né? E aí fica aí a seu critério, a sua opinião sobre o que você acha de jogar com 3 zagueiros ou improvisar laterais. Deixa a sua opinião aqui. Acho que a gente ia atacar de uma maneira mais agressiva, né? De um lado você tem ali ou o Luiz Henrique ou o Peck, do outro o Figueiredo. No meio de campo você segura mais o Andrei Santos com o Yuri Lara, com o Andrei Santos sair só na boa, com o Alex Teixeira ou o Nenê e o Marlon Gomes, e no ataque o Aguinaldo. Você ia chegar com muito mais volume no ataque, né? Eu acho que seria uma boa, desde que tenha treinado nessa situação. Não dá para você chegar, simplesmente mudar e jogar. Tem que ter treinado para dentro de campo essas coisas acontecerem da maneira que a gente imagina que deva acontecer. Beleza? Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui um trecho, né, um áudio de uma participação do Ricardo Rocha, né, o grande zagueiro Ricardo Rocha, no podcast Fora do Jogo. E aí ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro ele fala dos moleques, elogia a base do Vasco, diz que vem muito jogador bom aí também, ainda para subir, mas ele fala do Aguinaldo, compara o Aguinaldo ao início de carreira do Romário, fala do Andrei Santos, que vai ser um dos melhores volantes do futebol mundial, fala do Marlon Gomes, enfim. Ele rasga elogio à base, fala que a 777 não pode vender esses caras agora, tem que segurar para dar mais rodagem, para eles irem mais pronto para a Europa, quem sabe jogar aí 1 ou 2 brasileiros e uma Libertadores, palavras do Ricardo Rocha. E aí ele fala que a 777 ou o Vascaíno, ele manda essa mensagem para o Vascaíno, não pode deixar que a 777 vá contratar por atacado, né? Contratar um monte de refúgio, um monte de jogador meia boca. Ele deixa bem claro, tem que trazer jogadores pontuais. A gente já tem uma base forte, só falta bons jogadores para chegar e organizar esse time aí, ou reforçar esse time para uma possível Série A. Então acho interessante aí a opinião do Ricardo Rocha e vou deixar aí para finalizar o vídeo. Nada de refúgio, nada de contratar por atacado, menos é mais. O que o Nicola falou lá, que vai contratar 20 jogadores, eu prefiro que contrate meia dúzia, mas que traga bons jogadores. Jogador foda, para chegar e resolver, né? Para valorizar o que a gente tem de melhor, que é a base. Vou deixar para finalizar, deixa a sua opinião, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, um dia abençoado e saudações vascaínas. Aguinaldo, o que fez o Marlon. Não, e tem uma turma que está vindo sub-17, aguarde. Isso, GB, Ryan. Aguarde. O Vasco tem uma mina. E o torcedor aí diz, o torcedor do Vasco tem paciência. Não, ele até tem. Só que não é os garotos só que tem que resolver, são todos. Então, a contratação que vir, o ano que vem, ou quem ficar, tem que ser um suporte para essa garotada. Eles não podem estar com o peso de resolver tudo do Vasco da Gama. Então, a contratação ela tem que ser pontual e boa. O torcedor do Vasco ainda me escuta, não entre nessa. De contratar vários jogos, vai ter que contratar, precisa. Agora, quem contratar, conhecer a história do Vasco, saber o que é o Vasco da Gama. Isso vai para qualquer clube, mas como eu sou torcedor do Vasco, eu digo, o trabalho de base ele é muito bom. Jogadores de frente são espetaculares. Tô te falando, é nível A. Aguinaldo fez 18 anos agora. Isso. Eu lembro o Romário quando iniciou, né? Pelo lado esquerdo, faz gol, gol que o Figueiredo fez agora fora da área. E outra coisa, só faz gol bonito, né? Só de chapada, né? Né? E todos. E o Andrei, monstro. Isso vai ser um dos maiores volantes do mundo. Pode todo... E isso esses jogadores que eu falei, tudo são dinheiro em caixa, irmão. E outra coisa, são milhões. Esses caras que estão entrando da 777, não precisa de dinheiro. Não, todo mundo precisa um momento. Eles souber trabalhar, deixar esses jogadores 2 aninhos jogando 2 brasileiros. Se Deus quiser, uma Libertadores ou 2...
vão sair daqui cascudos, vão sair para o mundo. Neymar, quando saiu daqui, 3 Paulistas, 2 Libertadores, campeão de tudo. Então, o que precisa? Às vezes, vamos dizer, tu tira o Andrei daqui, jovem, se ele não tiver... É raro chegar e dar conta do recado. O Vasco tem um jogador que eu sempre digo, Felipe Coutinho, 3 anos perambulando na Europa. Demorou. Sabe por quê? Não é por causa da bola. Gente, com 18 anos, ninguém é fenômeno. Vini Júnior, quantos anos ficou no Real Madrid? 3. Era até sobre o que eu ia perguntar, que ele tá jogando no seu Real Madrid, como é que você tá vendo? Bem. E assim, depois que saiu do Flamengo, hoje já faz gol em final de Champions e é um dos jogadores cotados para ser titular da seleção brasileira. Porque teve a paciência do Maturou, Real Madrid. né? O Inter não teve. Gabigol a mesma coisa quando saiu. Saiu muito jovem. Hoje é um outro jogador. Talvez saia hoje, saia muito mais maduro. Então, quando sai um jogador jovem, eu tenho medo no Brasil. Porque acho que eles vão ser decisivo. Se o clube tiver a paciência, como tem um Real Madrid com jogadores de base, o Casimiro foi, jogou na canteira do Real Madrid, foi emprestado para o Porto. Depois voltou. Isso se chama paciência. Então, nós aqui temos que ter paciência, porque esses garotos, eles são muito jovens do Vasco. E estão decidindo, são cascudos. Por falar em